Bom, o programa Fábrica do Som, que é um programa que não foi muito conhecido no Brasil inteiro, porque ele era da TV Cultura e era exibido em São Paulo, Brasília e Porto Alegre, foi uma catarse em São Paulo, quando ele existiu, feito no Sesc Pompeia, que era um programa que tinha bandas musicais novas, né? Os Titãs tocaram lá pela primeira vez, na televisão, Barão Vermelho, era uma época muito de ebulição. Quando eu entrei e fui chamado para o programa, eu nunca quis ser um apresentador de televisão, e o programa era caretíssima. Tinha que ler umas fichinhas. Era um programa para o chamado Universotário. Era um programa muito careta. Eu apresentava com uma menina e a gente lia fichinhas e chamava cantores novos e tal. O programa começou a se desvirtuar porque eu saía completamente deprimido quando terminava a gravação. Então eu fui me deprimindo. Nos primeiros 6 programas eu fiquei muito deprimido. E depois começou a acontecer o seguinte, a plateia foi enchendo no Sesc e entre uma troca de banda e outra, tinha que trocar todo o palco, que demorava às vezes 15 minutos, 10, 15 minutos para trocar a bateria, todo o som, desplugar, entrar. E aí eu tinha que ficar entretendo o público, fazendo piada, dando prêmio, chamava o público para participar, cantar. Isso aí começou a ficar interessante. Isso começou a entrar para o programa. Aí eu comecei a entrar com essa verve glauberiana, com esse espírito do chacrinha ali, eu tentei... Isso era o que me motivava. Então, o programa, eu acho, ele tinha partes musicais, revelação de novos talentos, que nem era tão interessante. Ele tinha a mostrar os novos grupos, tipo Titãs, Barão, que fechavam o programa, né? Eram grupos já um pouquinho que estavam querendo aparecer, que eram muito interessantes, mas a grande força do programa, o programa é muito lembrado, principalmente pelo envolvimento do público. O público participava, era o público dentro do palco. Era um teatro de arena, plateia assim, e o palco aqui. O público participava. E era politicamente, 83, 84, final do regime militar. Saímos do regime militar em 85, então era uma época que as pessoas queriam muito falar. E eu botava as pessoas no palco para falar. Então, aquilo era catártico. Realmente ali houve uma catarse como eu poucas vezes vi na televisão. A ideia do público participar, a molecada participar de um evento, de um programa de televisão dessa forma. Eu acho que quando o Arlindo Machado fala que no programa Fábrica do Som, programa da década de 80, que era um programa de auditório, e que eu era delirante, desorganizado, caótico, enfim, e que isso lembrava o programa Abertura do Glauber, o Arlindo estava totalmente certo. Tão certo que é o seguinte, para eu entrar no programa, antes de eu entrar no programa, no palco, eu tinha uma fita gravada com o Abertura do Glauber e com os programas do Chacrinha. Então eu assistia esse VHS antes de sair de casa e eu vinha muito pilhado por esses 2 caras, pelo Chacrinha e pelo Glauber. Então, quando eu entrava, eu estava sempre com isso muito presente. O Glauber foi uma fonte que eu bebi sem temor. Então, era isso mesmo.